Eu pretendo fazer uma apresentação bastante singela. Acredito que o secretário Rogério Coimbra já tem abordado bastantes pontos e dos mais importantes. Então, eu vou apresentar aqui, basicamente, da nossa esfera de atuação principal da Superintendência de Regulação Econômica, no que tange aos pontos de contato aí com a atividade de táxi aéreo. Basicamente, a questão da Constituição, né, o nascedouro de uma empresa de táxi aéreo, ela se dá na nossa superintendência, e nós temos aí um ônus, né, um fardo burocrático com as empresas de táxi aéreo, e eu gostaria de lançar algumas considerações sobre a questão. A legislação aplicável, basicamente, né, que prevê a atividade de táxi aéreo como atividade de transporte por demanda, é o nosso Código de Aeronáutica, que é uma lei ainda de 1986, e, fundamentalmente, a Portaria 190, oriunda ainda do antigo DAC, né, o Gabinete do Comando, que aprova as instruções reguladoras e estabelece as obrigações fundamentais ali, né, para a constituição de uma empresa de táxi aéreo e a sua manutenção da sua autorização. E também a Portaria 597, ela dispõe sobre capital social mínimo para essas empresas. Essas portarias, né, como missão institucional da ANAC, inclusive, de rever toda a legislação oriunda do antigo Departamento de Aviação Civil, elas estão em processo de revisão. Eu posso adiantar que até nós esperamos que esse ano ainda nós possamos lançar uma audiência pública para a discussão, principalmente da Portaria 190. O viés que a gente pretende imprimir é deixar uma norma bastante leve, ela fácil de ser utilizada pelos regulados, né, pelos táxis aéreos individuais ou pelas empresas constituídas. O táxi aéreo, só repetindo um pouco, né, do que já foi dito e bastante bem explicado, como quais atividades, né, que estão compreendidas aí: transporte de passageiros, cargas, enfermos, voos panorâmicos, ligações sistemáticas, lançamento de paraquedistas e transporte onshore e offshore. Basicamente, o processo de constituição de uma empresa de táxi aéreo, ela se divide nessas três fases, sendo que a primeira e a última elas ocorrem dentro da nossa Superintendência de Regulação Econômica. Existe essa figura da autorização para funcionamento jurídico, que é uma parte burocrática inicial, em que a empresa tem que se constituir, fazer atos constitutivos, contratar contadores, demonstrar regularidade jurídica e fiscal perante a agência. É expedida essa autorização e, com ela, a empresa passa, então, a perseguir a segunda etapa, que é uma etapa bastante onerosa, é uma etapa bastante complexa, que é a questão da certificação das aeronaves e pilotos da empresa de táxi aéreo, né, nos moldes também do que fazem as empresas de transporte regular. E, por fim, obtida a certificação, né, a homologação da empresa como um todo, se parte para essa última etapa, que é a autorização para operar, que é expedida pela diretoria colegiada da agência. Então, a autorização para funcionamento jurídico, basicamente, né, ela verifica a composição societária, questão do capital social, né, 80% do capital votante tem que pertencer a brasileiros, e se observa um capital mínimo que uma empresa de táxi aéreo tenha que demonstrar no seu nascedouro. Bom, a questão desse processo de certificação operacional, né, ele é conduzido pela nossa Superintendência de Segurança Operacional. E, por fim, a autorização para operar após a verificação desses requisitos finais, né, a situação jurídica, contábil, fiscal e a comprovação, né, mediante o fim da etapa anterior, né, que é a certificação técnica operacional. As autorizações são de até 5 anos, né, isso por disposição legal, que consta do Código de Aeronáutica, e de tanto em tanto, né, de 5 em 5 anos, as empresas já constituídas elas têm que entrar com um novo processo de renovação, com o qual elas demonstram novamente toda essa demonstração de regularidade fiscal para poder renovar a sua autorização. Uma outra questão também as empresas, embora tenham que registrar seus atos constitutivos nas juntas de comércio, elas, por disposição legal, também têm que demonstrar perante a agência para que ela faça uma pré-aprovação dos atos constitutivos por conta da verificação do capital social, se pertencente a brasileiros ou estrangeiros. Então, ela, depois de aprovada previamente pela agência, depois ela registra na junta de comércio. Isso é um processo um tanto quanto complicado para as empresas de táxi aéreo. São atualmente, né, 180 empresas de táxi aéreo com autorização para operar válida até abril desse ano corrente.
e que mantém, né, sua situação jurídica, contábil e fiscal em situação regular. Bom, ali é só uma informação sobre a questão do certificado de operador. Ele pode ser suspenso pela falta de cumprimento de eventuais requisitos. E aí só um quadro sobre números, né, de quantas empresas têm passado pelo processo de constituição nos últimos anos, né, de 2008, 2009, 2010. Nós ainda não consolidamos os números de 2011, mas é basicamente isso. Algumas levam cerca de 4 anos para serem constituídas. E essas são as jurídicas, elas têm que ser renovadas de ano em ano. E, bom, por fim, a questão das ligações aéreas sistemáticas, né, é algo que foi mencionado pelo secretário Rogério Coimbra. Né, é um instrumento que é pouco utilizado pelas empresas de táxi aéreo.